Olá, bem-vindos ao programa Ecologia e Política em Debate. Hoje estou aqui com a minha colega Luísa Bresolim. Luísa, se apresenta um pouco para o pessoal, por favor. Eu sou servidora pública no Tribunal de Justiça, onde eu auxilio na implementação da Agenda Ambiental da Administração Pública, auxiliando todas as diretorias na implementação de um plano de logística sustentável. Eu sou também doutoranda na UFSC, na área do direito ambiental, no qual eu estou trabalhando agora as questões relacionadas a resíduos sólidos, moda sustentável no direito. E eu também tenho alguma atuação de voluntariado, tanto dando aulas de yoga na comunidade da Maloca, aos sábados de manhã. Aqui em Florianópolis. Aqui em Florianópolis, no Estreito. Eventualmente participo também das ações da Chico Mendes, no projeto Geração da Chico. E na área mais ecológica, diretamente, com a ONG que chama RUT, que é de limpeza de praia. Eu auxilio também dando palestras para eles em corporações, eventos. Legal. E a Luísa, ela há pouco, no Congresso do Instituto Direito por um Planeta Verde, recebeu o prêmio José Bonifácio de Andrade Silva. Primeiro lugar na categoria doutorandas, é isso? Sobre o que você falou nesse artigo que foi premiado no evento, Luísa? Por favor, compartilha conosco. Então, o título do artigo é O Comum como Fundamento para o Direito à Moda Sustentável, na Teoria e Prática. Num primeiro momento, eu diferencio o conceito de moda. A moda pode ser tanto a questão tangível, o nosso vestuário, quanto a questão fenomenológica, que a gente pode falar um pouco, que é a questão relacionada ao consumo, né? Aquela necessidade incessante de consumir coisas novas, coisas diferentes. Então, ali, tratando a moda como vestuário, eu, refletindo sobre os impactos negativos da moda, de poluição hídrica, atmosférica, e a percepção de que as nossas roupas, elas vêm de recursos naturais, a gente veste natureza, na verdade, a partir dessa concepção. Eu linkei com a teoria do commons, que posso contar um pouco a tragédia dos comuns? Fala um pouco da tragédia dos comuns. Tá. Então, essa ideia da teoria do comum, que alguns colocam como marco a lei dos cercamentos do século XVIII, da propriedade privada, ela foi resgatada num artigo em 1968 pelo Garrett Hardin, e o nome do artigo era A Tragédia dos Comuns, e visava retratar a atitude do homem econômico, que eu acho que simboliza bem esse nosso sistema capitalista atual. Esse homem econômico, imagine um senhor que cuida de ovelhas. Ele tem um pasto e quanto mais ovelhas ele consegue colocar nesse pasto, mais lucro ele tem para vender a lã, né, tirar todos os recursos que ele consegue dali. Quantas ovelhas será que ele vai fazer caber naquele pasto? Será que ele vai levar em consideração os efeitos negativos sobre a natureza? Vai pensar no bem-estar animal? Ou ele vai colocar o máximo de ovelhas em prol do lucro? Essa é mais ou menos a lógica que a gente vive hoje dentro do dessa nossa forma capitalista de viver, né? Isso. Na verdade, a gente vê que as pessoas, em geral, eu acho que essa consciência está mudando um pouco. As pessoas que produzem, e a gente está falando aqui de vestuário, na verdade, a ideia é produzir em grande escala e a gente não percebe as questões relacionadas à cadeia produtiva e as questões logísticas, etc. É isso, Luísa? Isso. Então, a partir da teoria do comum, alguns autores, como Dardot e Laval, Capra e Mattei, passaram a pensar que, tanto na política, quanto no direito, quanto na economia, a gente deve perceber que o comum foi transformado em capital e agora nós precisamos retransformar o capital em comum. Então, voltar a pensar no bem comum, voltar a pensar em todos, porque a gente vê que essas externalidades negativas, elas estão tomando proporções descontroladas, né? O direito não está alcançando o valor humano, né? E a gente vai ver isso na moda também. Não está alcançando o direito de todos, o direito comum do meio ambiente ecologicamente equilibrado.
não está respeitando os impactos sobre a fauna ou o direito dos animais, recursos hídricos, atmosféricos, ou seja, as atividades econômicas, elas vêm a impactar o todo para gerar benefícios que são individuais, né? Então aí há um conflito de interesses e há uma dificuldade, como é um direito difuso, quando a gente fala, né, tanto os direitos coletivos sociais quanto os difusos do meio ambiente, eles acabam por ter um enfraquecimento de defesa, porque não é um homem econômico, um indivíduo que pode agir diretamente, que pode facilmente entrar em litígio, comprovar. A gente sabe que os danos ambientais, esses links sociais, eles são de mais difícil comprovação, especialmente os ambientais, né? A dificuldade de fazer os nexos de causalidade, de perceber também essa cadeia que a gente pode falar, né? A falta de informação sobre o ciclo de vida dos produtos. Então fica tudo invisível, né? A gente fala de danos invisíveis. E nesse artigo você traz que conclusões a respeito do direito, dessa relação do direito e da moda sustentável? Então, se por um lado o direito pode participar, seja por meio de incentivos a indústrias que se adiantam nessas técnicas mais sustentáveis de produção. Você fala em incentivos tributários, por exemplo. Por exemplo, que são previstos na Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305 de 2010. Também o direito poderia, por meio de rotulagem ambiental, propiciar essa informação ao consumidor, que é um direito previsto no nosso CDC. Você fala isso se trata da questão da rastreabilidade. No momento que você pega uma peça de roupa, por exemplo, você avalia a cadeia produtiva dessa peça que você está comprando, é isso? Perfeito. Que são exemplos que vão além daquilo que o direito já atua. Porque a gente tem que se lembrar que as normas já vigentes ambientais, por exemplo, de licenciamento, são uma forma também de evitar danos ambientais à natureza, inclusive na indústria da moda. Por isso a gente tem um licenciamento para indústrias de tingimento, de curtume, né? Já é notado esse impacto ambiental e por isso elas precisam ser fiscalizadas. Nós já tivemos vários casos aqui de rios que ficaram, né, cor púrpura, cor azul, no Vale do Itajaí, em Brusque, em Blumenau, já tivemos vários impactos. Boa parte da indústria têxtil em Santa Catarina. Isso. Então o direito, ele já age em algumas formas, tanto, né, administrativamente, podendo suspender até as atividades, né, no âmbito judicial. Nós já tivemos lides relativas a esse exemplo de poluição hídrica. Essas inovações que ainda podem ser implementadas, como a rotulagem ambiental, como incentivos fiscais. E por outro lado, o comum, ele vem a tratar de um novo direito, um direito ecológico, que não depende só do Estado, mas uma refundição da nossa democracia que conta com atuação social. E aí nós vemos, eu até trouxe aqui um dos exemplos, quando a indústria se adianta, independentemente de incentivos fiscais, ou quando a sociedade se adianta com essas boas práticas. Na área jurídica, a gente tem trabalhado muito a questão do Estado de Direito Ecológico. Isso. E eu estava, inclusive, há pouco lendo um artigo sobre o tema, e o Estado de Direito Ecológico, ele não se preocupa somente em evitar o dano, mas ele busca atingir resultados. É um Estado que não se preocupa mais apenas em reduzir o dano, mas assim, a urgência é tão grande da gente conservar os recursos naturais que o direito hoje tem que caminhar para focar em resultados práticos e efetivos, não só além de evitar o dano. É isso mais ou menos que você traz no artigo, você chega a dialogar com essa questão do Estado de Direito Ecológico? Eu não uso o Estado de Direito Ecológico como base, mas como o Capra e o Matei, que falam do comum, falam dessa ecologização, eu tangencio esse tema. E, na verdade, a moda sustentável seria um exemplo dessa ecologização, né? Não só mais no âmbito econômico, né?
mas com o auxílio do direito para isso. Então, nesse sentido também de que essa ecologização do direito passa pelo princípio da cooperação, de que somos todos responsáveis, né, e não só o Estado, mas também a sociedade. Nossa própria Constituição, ela impõe ao poder público e a coletividade, né? Então, assim, todos que estão assistindo têm esse dever de trabalhar em prol da conservação ambiental, e o consumo, ele é um ato de cidadania, ele é um ato político. Então, no momento que você, né, trazendo aqui para o tema da moda sustentável, vai adquirir uma peça de vestuário, ou inclusive pode evitar adquirir, que é uma coisa que a Luísa tem trazido bastante, né, Luísa? Isso. É um princípio muito importante para quem estuda o direito dos resíduos sólidos, que chama o princípio da hierarquia. A gente ouve muito falar dos 3 R's, né? A diferença de reutilizar e de reaproveitar. Reciclar, mas antes de pensar em reutilizar, em reciclar, a gente tem que fazer o repensar e, na verdade, evitar o consumo. Porque nada mais eficaz para evitar a geração de resíduos do que evitando o consumo que é desnecessário. Aí a gente entra nesse tópico que é o do consumo sustentável. Porque hoje em dia, numa sociedade que é chamada de hiperconsumo ou sociedade de consumo, termo que o Bauman usa, né, o Zygmunt Bauman, sociólogo, a nossa ação de comprar, muitas vezes, ela é movida não por uma necessidade, mas por um desejo, uma vontade de ser mais bonito, de ter aquela coisa nova, de ficar parecido com alguma celebridade, né? Então, é um desejo que ele vem não de uma necessidade propriamente, mas de uma questão psicológica, e a gente pode falar também de obsolescência, né? Essa seria, na moda, muito incentivada pela obsolescência de estilo. Existem 3 tipos de obsolescência. Uma que é técnica. Então, quando muda um carro de manual para elétrico, você vai querer o elétrico, porque teve um avanço tecnológico aí, né? Mas aí temos também a obsolescência de estilo, que é, agora na moda é o rosa pink. Então aí todo mundo quer o rosa pink. Ou a moda é ter um tablet, né? Para ir para a parte também mais tecnológica. Aí todo mundo vai lá e compra o tablet. Então, essa questão de estilo, né? O que é tendência? O que as it girls, o que as celebridades, né? O que aquele rapper está usando, que influencia uma coletividade. Então, a obsolescência de estilo, relacionada à forma. Muitas vezes, somente a cor. Sabe que todos os anos, no início do ano, divulgam qual que é a cor do ano, né? Então isso estimula até artigos de decoração, né? Não só a moda para vestuário. E há também a obsolescência planejada, que aí já é uma prática até de má fé, que é, por exemplo, quando você compra aquele equipamento e aí um dia depois que acaba a garantia o equipamento quebra. Ou né? até falando de roupas, né, vestuário, material de baixa qualidade, que dura pouco, rasga, desbota. Exatamente. Né? Esse tema da moda a gente deve observar também a cadeia produtiva. Você tem aqui alguns exemplos em que a gente pode minimizar, mitigar os impactos dessa cadeia produtiva. O que você trouxe aqui pra gente? Então, esse exemplo aqui é relativo ao processo de produção e também a evitar a utilização de novos recursos. Como? Se a gente tem algum material que possa ser reutilizado ou reaproveitado, a gente tem que priorizar isso em relação a utilizar um novo recurso, certo? Não precisamos ir à fonte novamente se nós temos resíduos que já estão circulando. Então aqui, numa produção de camisetas, por exemplo, quando a gente produz a camiseta, no processo de enfesto, de corte, há perda de material, né, para fazer o design da camiseta. Não há ainda um design perfeito, que também pode ser uma das buscas de uma moda sustentável. Então, resíduos como esse, né, são gerados, que são pedaços de uma camiseta de algodão amarelo. Indústrias, essa aqui é de uma indústria de Taió, aqui de Santa Catarina, já se adiantaram e passaram a produzir o fio reciclado. Então, a partir desse resíduo, eles
com um maquinário, retransformam o resíduo nessa pluma de algodão e com essa pluma reconstituem o fio. Então esse fio aqui, ele não dependeu daquela plantação de algodão lá do Nordeste ou do Centro-Oeste brasileiro, né, com mais agrotóxicos muitas vezes, com mais recursos hídricos. Ele já ficou aqui no âmbito local, aqui de Santa Catarina, e não requereu, então, esses novos recursos, mas esse processo de aproveitamento, evitando ainda que isso aqui fosse parar num aterro sanitário, como muitas vestimentas e resíduos têxteis acabam parando em aterro sanitário, ainda por cima diminuindo a vida útil dos aterros sanitários, o que já é outro problema, né? Então, esse aqui é um exemplo de como diminuir o uso de novos recursos e aproveitar os resíduos na produção. Aqui eu tenho outros exemplos também. Esse aqui é o de reaproveitamento. Esse aqui é um colar, né, um acessório feito a partir de um resíduo de madeira que iria para o lixo. Essa aqui é uma produção ali do Rio Grande do Sul. E eles fizeram então um colar para aproveitar essa matéria que ia para o lixo, né? Então esse aqui é o reaproveitamento. Há também a ideia de substituição de matéria-prima. Por exemplo, esse anel aqui que eu estou usando, que eles chamam de marfim vegetal da Amazônia, lembra o marfim, né? Mas aí, para não entrar naquela questão de fauna, de direito animal, de caça. Então, alternativas que se parecem com objetos, né, que sejam de luxo, mas que tenham uma origem mais ecológica. A roupa aqui que eu estou usando também, ela traz um outro exemplo, que é a questão da produção local e valorização da cultura regional. Eu estou usando essa blusa que foi a conclusão de curso de uma das alunas da moda aqui da UDESC, a Tainá Smaxilo. Ela até não está produzindo, ela está dando aula de yoga hoje em dia. Mas o que ela trabalhou? Ela fez a reciclagem aqui de PET, para evitar o descarte, né, do plástico, reconstituiu com algodão e utilizou a renda de bilro com o tipo de tear assim, de tramóia. Então isso aqui identifica o trabalho das rendeiras aqui da região de Florianópolis, da Ilha da Magia, né? Então tem... E essa coisa de comprar local, quando você avalia a cadeia produtiva do produto, você elimina desgaste de energia, né, com transporte, emissão de gás carbônico, etc. Gera renda no local, que é uma questão importante, né? Geralmente se traz ao debate essa dicotomia entre o tema ambiental e a questão econômica, e na verdade elas podem ser conciliadas se as pessoas consumirem localmente, de produtores locais, a economia vai girar nesse local e vai fomentar aí a renda de famílias, e isso é muito importante, além desse tema de manter a cultura durante o tempo, né? Sim. Permanecer no tempo. E ainda outra vantagem em relação à cultura local, que a gente estava conversando antes, que é de conhecer o produtor, né? E não ter que passar por toda aquela problemática de investigar a rastreabilidade do produto. Porque quando tu aperta a mão daquela pessoa que costurou, né, tu pode até criar um vínculo assim, afetivo com a pessoa que produziu, ressignificando completamente o ato de compra, né? Não sendo aquela coisa mecânica, ai, tá na promoção. Não, eu vou lá naquela senhora que faz aquela renda de bilro tradicional lá na Lagoa da Conceição. Um exemplo, né? A partir desse movimento, dessas reflexões que a Luísa tem na academia e também desse movimento ativista relacionado à moda, ela foi também buscar caminhos na política. A Luísa se candidatou a deputada estadual no último pleito aqui por Santa Catarina, deputada federal, desculpe. Gostaria de ouvir um pouco de você sobre essa experiência e qual a necessidade de ter pessoas que pensem de forma sistêmica, né, como isso tudo que a gente está trazendo aqui reflete um pouco do pensamento sistêmico na política. Isso. Então, o que me incentivou a ingressar na política foi especialmente os conhecimentos e as críticas que nós desenvolvemos até no grupo que nós dois participamos, que é o GPDA, que é o grupo de pesquisa coordenado pelo professor José Rubens Morato Leite na UFSC.
no qual a gente analisa o retrocesso, né, ambiental no âmbito legislativo. Eu lembro que em 2012, com a promulgação do novo Código Florestal, que a gente chamava, nós analisamos, né, a nova legislação, mesmo contrariamente aos pareceres da Associação de Cientistas Brasileiros, e aquilo era muito assim revoltante, né, de estudar tudo aquilo na academia e ver, nossa, mas o que estão fazendo lá no Congresso? Quem está lá para defender esses nossos direitos? E ver que sempre prevalecendo os interesses econômicos, né, os lobbies, sempre representando, né, parte da nossa sociedade, mas a gente fica escasso de uma representatividade, como eu falei antes, para os direitos sociais e para os direitos difusos. Então, eu criei assim a coragem de adentrar esse processo político como uma forma de ativismo também, de ocupação da política, e também para representar o gênero feminino, que não chega a 10% ainda no Congresso. Aqui em Florianópolis, na Câmara, dos 23 vereadores, a gente tem uma mulher. Como que isso pode representar os 55% de mulheres que a gente tem, né, na população brasileira? Então há um descompasso, assim, um estereótipo de quem deve ser esse representante no legislativo. Então essas críticas do grupo de pesquisa me moveram a buscar uma solução. Então vamos participar, né? Não vamos só ficar criticando aqui da cadeira, né? Que é um pouco mais fácil. Exatamente. E nesse processo você circulou um pouco por Santa Catarina. E qual a sua percepção, andando pelo estado, das questões relacionadas à política e meio ambiente? Há uma consciência, quando você falava desses temas para as pessoas, você vê que há um despertar nesse processo de conhecimento sobre temas ambientais, ou isso ainda é muito incipiente? Eu sinto que ainda é incipiente porque, em virtude da pobreza, né, da população de baixa renda, muitas vezes esse é um diálogo que nem chega a acontecer. As pessoas se preocupam diretamente assim, com questões relacionadas à saúde, à educação. Então, não é uma demanda que alguém vem assim, mas você defende o meio ambiente? Não é uma coisa que tu provavelmente vais ouvir na rua, né? Por outro lado, ainda a surpresa em algumas comunidades que eu visitei, como a Chico Mendes, no processo eleitoral, quando eu falei que era ativista na área do meio ambiente, eles disseram, você protege os animais, não, vamos votar em você. Então eu senti assim uma simpatia por essa questão animal, ainda que fosse em uma população assim mais carente, né? Mas a gente sente muito assim o próprio desvirtuamento do processo eleitoral, que gera muita decepção, de pessoas que pedem favores, né? Então assim, também gera uma certa descrença o participar do processo eleitoral. Uma das questões importantes é o despertar da consciência, certo? E como que você vê o mundo da moda refletindo essa necessidade de trazer uma consciência ambiental para o consumidor, para as pessoas que utilizam aquele produto? Há algum movimento nesse sentido? Sim, eu vou aproveitar para falar do movimento Fashion Revolution, do qual eu sou embaixadora na UFSC, embaixadora estudante, para promover toda essa reflexão sobre a moda sustentável. Como que surgiu esse movimento? A partir de uma tragédia, que foi em 2013, em Dhaka, capital de Bangladesh, 24 de abril. Havia uma série de trabalhadores costureiros num prédio com problemas estruturais. Já havia sido denunciada essa questão das más instalações, do risco de desabamento daquele prédio. E mesmo assim, as pessoas foram aconselhadas a continuar a trabalhar. E em 24 de abril de 2013, esse prédio caiu e matou mais de 1.100 trabalhadores. Então foi a partir dessa tragédia. Esses trabalhadores serviam grandes magazines de roupas que provavelmente você que está em casa já comprou, que eu nem vou citar o nome, mas porque também a ideia não é
fazer um boicote, né? As pessoas vão trabalhando, vão aos poucos melhorando. Às vezes essas tragédias, elas trazem iniciativas positivas, né? Depois de todo esse sofrimento. E um exemplo que surgiu a partir dessa catástrofe foi o Fashion Revolution, que é um movimento de voluntários para justamente pensar isso que a gente citou, avaliação de ciclo de vida dos produtos, né? Pensar na cadeia, relembrar quem que está produzindo a sua roupa, se aquilo envolve mão de obra infantil, mão de obra escrava, quais são as condições daqueles trabalhadores, se eles têm os seus direitos garantidos. Esse movimento, ele incentiva você a tirar uma foto da sua roupa mostrando a marca, marcando na hashtag e perguntando quem fez minhas roupas, né? A gente não sabe dessa rastreabilidade, a gente também pouco sabe informações sobre os impactos ambientais daquilo que a gente veste. A gente não para pensar que às vezes a gente compra uma camiseta que é de algodão e aquela produção teve agrotóxicos e aquele produtor rural morreu de câncer por causa disso. Falando nisso, né, a gente teve agora uma autorização em massa de uma série de agrotóxicos aqui no Brasil, pelo novo governo, em completa desconsideração àquilo que a Agenda Internacional Ambiental pede. E em completa desconsideração à ciência, mais uma vez, né, passam governos, mudam governos e a ciência é muitas vezes negada em nome da economia, em nome de conchavos políticos, a ciência é negada. Como que as pessoas podem participar, tanto como consumidores, quanto politicamente, para reduzir essa pegada ambiental das peças que consomem, das peças de vestuário que elas consomem? Um exemplo seria priorizar matérias-primas naturais, ao invés de sintéticas, mas principalmente eu vou sugerir repensar o consumo. Você precisa mesmo comprar aquela roupa? Eu me desafiei nesse sentido e agora eu completo 1 ano e 3 meses sem comprar roupa e aposto que é o caso de muitos telespectadores de ter um guarda-roupa cheio, né, e às vezes ficar estimulado por alguma promoção ou alguma obsolescência de estilo que a gente falou aqui. Convido todos também que quiserem se inteirar desse movimento que chama Fashion Revolution a colocar na internet. No site tem várias informações sobre os impactos da moda, como participar. Todo ano, na semana do dia 24 de abril, em memória à tragédia do Rana Plaza, nós realizamos eventos. Então, esse ano passado, eu ajudei a realizar eventos. Você pode ajudar a realizar um evento também. É interessante, né, Luísa? Quando a gente pensa em moda, muitas pessoas, até por um certo machismo ou alguns preconceitos, pensam em uma elite, em mulheres, mas não. Todas as pessoas se relacionam com a moda de uma forma ou de outra, todo mundo tem que se vestir, todo mundo pode participar desse tipo de movimento. Inclusive, eu estava vendo há pouco sobre a questão do jeans. O jeans é uma peça extremamente poluente e que a gente pode também reutilizar depois. Eu vi processo de reutilização, vi o que você falou da indústria também, trabalhando para minimizar o impacto da lavagem do jeans. Então, assim, jeans é uma peça que todo mundo usa. Então, a gente precisa também, todas as pessoas, né, têm o dever de observar a cadeia produtiva, de tentar evitar o consumo de peças. Luísa, obrigado por ter você aqui. Eu gostaria que você dissesse alguma palavra final, fique à vontade para compartilhar alguma ideia, se você tiver alguma sugestão de livro, algum vídeo que as pessoas possam utilizar para aprender mais um pouco sobre esse tema, fique à vontade. Em vários desses seminários, a gente exibe um documentário do Andrew Morgan que chama The True Cost, em português, O Verdadeiro Custo, e eu recomendo a todos, podem assistir em casa. E a minha mensagem principal seria, então, para refletir que moda, isso que a gente veste todo dia, também é natureza e nós precisamos preservar a natureza. Por isso, repense o seu consumo. Muito obrigado a você que esteve conosco, ao telespectador, ao internauta, sabendo que você pode assistir aqui pela TV Floripa, no canal 4 da NET, também pelo site da TV Floripa e pelas redes sociais do Instituto Aprender Ecologia. Muito obrigado e até a semana que vem.